As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos essenciais para diversas tecnologias modernas, desde smartphones e carros elétricos até turbinas eólicas e equipamentos médicos. Devido à sua importância estratégica, muitas perguntas surgem na web sobre esses elementos. Aqui estão algumas delas, que são muito frequentes. Afinal, o que são terras raras? Elas representam esse conjunto de elementos químicos da tabela periódica, incluindo 15 lantanídeos, além do escândio e do ítrio. Eles são chamados de raros, não porque sejam escassos na crosta terrestre, mas porque são difíceis de extrair e separar em formas puras. Onde as terras raras são encontradas? As maiores reservas conhecidas estão na China, que domina a produção global. Outros países com reservas significativas incluem os Estados Unidos, o Brasil, a Rússia, a Austrália e a Índia. Para que as terras raras são usadas e cruciais para a produção de ímãs permanentes usados em motores elétricos, turbinas eólicas e eletrônicos de consumo. Eles também são usados em catalisadores, baterias, lasers, telas de dispositivos eletrônicos e equipamentos médicos. Quais são os desafios da produção das terras raras? O primeiro e grande desafio é a extração e o processamento de terras raras, que podem ser ambientalmente prejudiciais, gerando resíduos tóxicos e poluindo a água e o solo. A dependência de um único país, ou seja, a China, para a produção de terras raras, levanta preocupações sobre a segurança do fornecimento. Qual o futuro das terras raras? A demanda por terras raras está crescendo rapidamente devido à transição para tecnologias de energia limpa e a crescente demanda por eletrônicos. Há um esforço global para diversificar a produção, desenvolver tecnologias de reciclagem e encontrar alternativas para reduzir a dependência de terras raras. E como já mencionamos, a China detém as maiores reservas conhecidas como terras raras do mundo. O país dominou a produção global por décadas, o que lhe confere grande influência no mercado. Dados recentes indicam que a China possui 44 milhões de toneladas de reservas de terras raras. Além dos baixos custos de produção e as políticas industriais favoráveis, há uma dificuldade significativa da entrada de novos players no mercado. A China também domina a cadeia de suprimentos de terras raras, desde a mineração até a produção de ímãs e outros produtos de alta tecnologia. Essa integração vertical oferece uma vantagem muito competitiva e significativa. Por isso, há uma discrepância enorme entre as maiores reservas de terras raras com as maiores áreas produtoras de terras raras. Isso é um fenômeno bem complexo, pois existe também a questão geológica, pois as terras raras não são encontradas em depósitos concentrados, mas sim dispersas em minerais complexos. A extração e o processamento exigem tecnologias avançadas e processos químicos complexos, que nem todos os países, embora com grandes reservas, possuem. Deste modo, os custos de produção e de extração, processamento e transporte podem variar significativamente entre os países, dependendo da geologia, da infraestrutura e das regulamentações ambientais. O Brasil também não fica atrás, não. Ele possui reservas significativas com estimativas de 21 milhões de toneladas. O nosso país possui potencial para tornar-se um dos importantes produtores mundiais, mas essa produção ainda é relativamente baixa. E é possível encontrar terras raras
na região litorânea, entre os estados do Espírito Santo e também da Bahia. As jazidas encontradas próximas a áreas de vulcões extintos em Minas Gerais, como em Araxá e Poços de Caldas, em Catalão, Goiás e Pitinga, no Amazonas. O país possui tanto depósitos de terras raras leves quanto pesadas, o que aumenta seu potencial de exploração. Os desafios são grandes. Apesar do grande potencial, a produção de terras raras é bem baixa. Existem outros problemas, como a extração e o processamento desses elementos, que podem ser complexos e exigir tecnologia avançada. No entanto, há um crescente interesse em desenvolver a indústria de terras raras no Brasil, tanto por empresas nacionais quanto estrangeiras. O desenvolvimento desta indústria pode trazer benefícios econômicos significativos para o país, além de contribuir para a transição energética e o desenvolvimento de tecnologias avançadas. Dentre os minerais essenciais de terras raras, como o nióbio e o grafite, o Brasil possui 10% das reservas mundiais. E se for considerar todos os tipos de terras raras, o Brasil possui 23% das reservas de terras raras do mundo. Então, nós temos um grande potencial para tanto metais, de terras raras, elementos leves e pesados. E a tendência é que realmente aumentem estas reservas com novos projetos de exploração e prospecção. Em resumo, o Brasil possui esse grande potencial no setor de terras raras, mas é necessário superar alguns desafios que o país possa se tornar um importante produtor mundial. Outro destaque que não podemos deixar de falar, é claro, da Rússia, que também possui grandes reservas e são consideráveis, com estimativas de 12 milhões de toneladas. A Rússia, assim como o Brasil, faz parte do BRICS, grupo que detém 72% de todas as terras raras mundiais, é lógico, juntamente com a China. Mas não para aí não. A Índia, que também faz parte do BRICS, possui grandes reservas estimadas em 7 milhões de toneladas. E, é claro, nós temos que falar dos impactos ambientais. As terras raras extraídas podem gerar na mineração contaminação da água e do solo, pois possuem resíduos tóxicos também para o ambiente. E o processo de extração vai envolver, além das terras raras, o uso de produtos químicos agressivos, como ácidos e solventes. Há também metais pesados e radioativos, pois essas regiões frequentemente coexistem com elementos radioativos como o tório e o urânio. A mineração pode liberar esses elementos que representam riscos à saúde humana e ao meio ambiente. A drenagem ácida de minas, a exploração de minerais sulfetados ao ar e à água pode gerar ácido sulfúrico, que acidifica os corpos de água e libera metais pesados. Além disso, gente, tem poluição do ar pela emissão dos gases tóxicos, as partículas finas que podem causar problemas respiratórios e outros impactos à saúde, a degradação da paisagem e a perda da biodiversidade, desmatamento, remoção de solos, erosão e sedimentação. Há também, claro, impactos sociais, pois muitas comunidades vão ter que ser deslocadas e riscos à saúde devido às substâncias tóxicas e radioativas que poderão estar presentes no ambiente onde trabalhadores e comunidades próximas estarão em contato. É importante ressaltar que a busca por fontes alternativas de energia e tecnologias mais sustentáveis pode reduzir a demanda por terras raras e, consequentemente, diminuir os impactos ambientais da mineração. Mas não é uma tendência que tem se mostrado nos últimos anos. Mas diz aí, curtiram nossa viagem pelo mundo das terras raras? Espero que vocês tenham aprendido bastante e que a curiosidade de vocês tenha sido saciada. Agora, para a gente continuar essa conversa boa, não esqueçam de deixar aquele like para mostrar que vocês gostaram do vídeo e ajudar o canal a crescer. Comentar, claro. Eu quero muito saber o que vocês acharam e se tem alguma dúvida ou se querem saber mais sobre algum assunto relacionado. Se inscreva no canal Andrea Dávila para não perder nenhum outro vídeo e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E para finalizar, um abraço apertado e um uai bem mineirinho para vocês.
Voltem sempre, viu? Tchau, tchau.